Olá, meu nome é André Ravagnani e hoje eu vou apresentar o crédito de regeneração, uma nova criptomoeda para financiar a regeneração de ecossistemas. Meu objetivo com esse vídeo não é explicar todos os detalhes, e sim passar um overview geral, uma ideia do projeto e explicar de forma macro e ao longo de próximos vídeos ir explicando e detalhando cada vez mais o funcionamento. Esse é o aplicativo do Crédito Regeneração, você já pode baixar, o link está na descrição. E o que é o crédito de regeneração? Ele é um mecanismo de financiamento para a regeneração de ecossistemas com uma particularidade muito grande, que é ser uma rede P2P, ou peer-to-peer, ou em português, pessoa a pessoa. Ou seja, é uma rede que não tem ninguém controlando e não tem uma empresa por trás, não tem nada que possa controlar, e sim a lógica é feita através de contratos inteligentes, que eu não vou explicar hoje também, em breve terão mais vídeos, mas o que você precisa entender no vídeo de hoje é esse mecanismo de financiamento e como que ele funciona. Tem uma série de usuários, por exemplo, aqui o Luca publicou uma pesquisa, a relação do uso da gasolina com emissões de dióxido de carbono. Tem aqui, eu também já publiquei uma pesquisa aqui com a parte da energia. Esse aqui é o white paper que eu super recomendo que você baixe. Tem a versão em português também, que tem todos os detalhes e a explicação sobre o que é de fato o crédito de regeneração. Hoje eu quero passar um overview geral e ficar mais na parte do propósito, no problema e explicando basicamente qual que é a solução. O propósito do crédito de regeneração é incentivar a regeneração de ecossistemas, o que é, na minha opinião, talvez o maior problema que a humanidade enfrenta, que é a degradação dos ecossistemas, que por consequência causa alteração no clima e esgota os recursos naturais. Eu realmente acredito que se a gente quiser ter uma vida próspera e viver sem colocar em risco gerações futuras, nós precisamos atingir esse ponto aqui, que é o ponto de inflexão da regeneração. Enquanto a gente estiver degradando uma área maior do que a gente regenera, nós estamos extraindo recursos e principalmente diminuindo a quantidade de vida nesse planeta. E as consequências disso são catastróficas. Quando a gente inverter esse cenário e passar a regenerar uma área maior do que degrada, esse é o caminho onde aumenta-se e complexifica-se a vida neste planeta. E isso traz um equilíbrio ecossistêmico, isso traz uma melhor saúde dos solos, isso faz com que a água brote e nasça de volta, isso faz com que desertos caminhem na direção de virarem florestas. Esse é o caminho da abundância. Esse é o caminho da escassez, da falta de recursos. É o caminho onde, infelizmente, muitas pessoas poderão sofrer as drásticas consequências desse modelo exploratório da natureza. E qual que é o problema? Qual que é o grande problema? É que para guinar essa linha da regeneração, hoje não existem formas consistentes de incentivo. As formas existentes, elas não são suficientes para resolver esse problema, como é o caso, por exemplo, do crédito de carbono, que além de ter diversos problemas, tanto ambientais, também é um sistema que não contribui muito socialmente. E o que a gente precisa é desenvolver inúmeras soluções que auxiliem a tornar a regeneração mais lucrativa. Essa é a chave para resolver as mudanças climáticas, para resolver a falta de água, para resolver a falta de comida. Porque enquanto a regeneração for menos lucrativa do que a degradação, ou seja, destruir, matar uma floresta para
seja monocultura, ou seja para vender madeira, para você destruir aquele ecossistema, quem regenera, regenera pelo propósito, porque sabe que é o certo. Enquanto quando a gente aumentar os incentivos, as formas de financiamento para a regeneração, quiçá chegar ao ponto de um dia a regeneração ser até mais lucrativa do que a degradação, é nesse momento que essa linha tende a guinar e acelerar para trazer pessoas não só que estejam pelo propósito, mas também com o interesse de ter ganhos econômicos. O dia que a regeneração se tornar mais lucrativa que a degeneração, é o momento que a gente vai acelerar, e quando a gente atingir esse ponto, é quando nós permitiremos com que o próprio planeta se cure. É uma ilusão acharmos que nós, seres humanos, somos capazes ou teremos tecnologia suficiente para que a gente resolva as mudanças climáticas, para que a gente resolva a falta de recursos. Dessa forma, é permitir com que o próprio planeta se cure. E qual que é a nossa proposta de solução? É um mecanismo peer-to-peer que não tem ninguém controlando, com uma governança descentralizada, regulada por contratos inteligentes. Então são 22 contratos inteligentes que fazem todas as regras, contratos que são imutáveis e ninguém tem o poder de alterar ou de censurar. Ter acesso social, ao diferente do crédito de carbono, que é acessível somente para grandes áreas, latifúndios, o crédito de regeneração tem o objetivo de ter impacto social e trazer a agricultura familiar. O latifúndio, a grande propriedade, a grande terra também pode participar, mas ele tem a mesma barreira que a família. Uma desintermediação radical de não ter intermediários. O pagamento ele é feito por essas pools, que são os contratos inteligentes que fazem a custódia e distribuição do crédito de regeneração diretamente para os usuários como pagamento pelo serviço ambiental. Então, o crédito de regeneração ele vai ser distribuído para os usuários ao longo do tempo. Para quais usuários? Para o regenerador, obviamente, que é o usuário que... Para o regenerador, obviamente, que é o usuário que está prestando o serviço de regenerador, prestando o serviço de trazer de volta a vida para um ecossistema. Então, por exemplo, hoje mesmo eu fiz essa inspeção aqui do sítio Boa Ventura, uma inspeção num lugar muito legal, que chegou na estimativa de 9.645 árvores de 51 espécies. Tem mais espécies, eu que não consegui identificar, na verdade. Então aqui tem todo o registro das árvores que foi feito. Tem as fotos, a foto de prova, provando que eu estive lá com o Gabriel, algumas fotos da área. Também ele é pago para os inspetores pelo serviço de coleta de dados. Então quero deixar o convite não só para os regeneradores, para as pessoas que estão regenerando uma área, agroflorestas, projetos de reflorestamento, mas também quem tem interesse na área e quer prestar esse serviço de coleta de dados, mas também para o serviço de pesquisa, que é o caso aqui, por exemplo, do Luca, que publicou essa pesquisa, relação do uso de gasolina com emissões de dióxido de carbono, e populou a calculadora de impacto com esse item gasolina. Então nós já temos 2 itens nessa calculadora de impacto que tem de ir ao infinito e além. Também um pagamento para quem? Para os desenvolvedores, os devs. Então, por exemplo, aqui nós temos já o Emanuel publicou o seu relatório de contribuição. Queria inclusive deixar meus parabéns para ele, que toda essa interface foi ele que desenvolveu, juntamente com a Jaqueline, que eu também já vou explicar. Então esse aqui é o relatório, ele está mostrando aqui todos os pull requests que ele fez nas datas, com o código que ele está desenvolvendo. Então esse aqui é um relatório de desenvolvimento. Também para as contribuições, então por exemplo aqui nós temos uma contribuição da Jaqueline, que
adicionou um manual de contribuição, a Jaqueline, essa contribuidora que também ajudou na interface do programa e está contribuindo com o projeto já faz bastante tempo. Aqui não está carregando, mas já carrega um manual de uso no MetaMask. Então, o pagamento ele também é feito para os contribuidores e o pagamento também é feito para os ativistas, que são os usuários. Hoje tem eu, o Gabriel também se cadastrou, vai fazer esse trabalho aqui na região de Sorocaba, que são os usuários que podem convidar novos regeneradores e novos inspetores e que ganham level a cada usuário convidado que completa 3 inspeções. Cada usuário ele tem o seu nível, então se eu entrar aqui em pesquisas, por exemplo, nos pesquisadores, eu estou no nível 1, o Luca está no nível 1, porque a gente publicou uma pesquisa, ou seja, cada pesquisa sobe um nível do pesquisador. Cada relatório de desenvolvimento sobe um nível do desenvolvedor. Cada contribuição sobe um nível do contribuidor. Os regeneradores, hoje a gente tem apenas 2 regeneradores cadastrados, mas temos 500 mil vagas, 500 mil vagas ao mesmo tempo. Então tem muitos regeneradores ainda que podemos cadastrar. Eles recebem de acordo com essa pontuação. E com isso, todos esses usuários ganham o direito de sacar o crédito de regeneração, aqui o ativista. E de onde que como que esse círculo vai fechar? Tem um outro usuário, que são os apoiadores. Eu vou simbolizar aqui com esse símbolo azul, que pode ser basicamente qualquer pessoa e qualquer empresa, pode ser você, inclusive, que são usuários que vão cadastrar as suas contas e fazer esse financiamento direto, né? Quem vai apoiar e vai comprar o crédito de regeneração. Ou seja, os usuários que prestam serviço na plataforma, regenerador, pesquisador, contribuidor, desenvolvedor, inspetores e ativistas, eles são a fonte primária, eles que recebem a oferta primária dos tokens. Então, eles poderão vender os seus tokens para os apoiadores. E com isso, criar um mecanismo de financiamento direto, peer-to-peer. O regenerador vendendo para vários. E o que o apoiador pode fazer? Ele pode pegar os tokens, ele pode pegar os seus tokens e trocar, por exemplo, por um certificado. Ele vem aqui, troca os tokens por um certificado que vai atestar o quanto que ele contribuiu. Como que isso fica na prática? Vamos lá. Por exemplo, aqui já tem 2 contribuições feitas. Apenas 2, né? Muitas contribuições vão poder ser feitas. Para você fazer uma compensação, precisa de um crédito de regeneração, no mínimo, ou pode chamar diretamente a função burn, que é a função de queima, que troca o token por esse certificado, que atesta quanto que aquele usuário já contribuiu. O token, nesse momento, o impacto está zerado, porque o impacto ele só vai de era em era. Eu não vou explicar aqui agora exatamente, mas a era é a unidade de tempo, que são 1.152.000 blocos, e que é como se fosse um level, é a unidade de tempo em que o usuário pode participar, prestar serviço, subir de level, e é o momento em que os recursos eles estão sujeitos à validação, onde os próprios usuários podem votar para invalidar. Quando vira para a era seguinte, o saque é liberado das eras anteriores e, com isso, o impacto do crédito de regeneração será aumentado. Então, aqui a gente já tem 9.746 árvores, é bem pouco ainda, a gente quer ir muito além. E eu vou demonstrar aqui uma compensação. Eu vou conectar minha carteira. Para participar, por enquanto, o sistema só tem conexão com o MetaMask, mas o objetivo vai ser desenvolver conexão com diversas outras carteiras. A minha chave ela está no meu celular, ela não está nesse computador. Eu vou clicar aqui em conectar carteira.
Pronto, conectei. E agora eu posso subir de nível fazendo compensação. Como eu já aprovei tokens antes, eu vou digitar aqui a quantidade de tokens que eu quero queimar. Então eu vou colocar 100 créditos de regeneração. O impacto vai estar zerado, mas depois ele vai vir. Eu vou compensar a minha gasolina que eu usei hoje. Eu fiz uma viagem, eu andei hoje acho que uns 50 quilômetros de ida e volta. E vou colocar aqui uma mensagem: compensação da gasolina da minha viagem de hoje para cadastrar o sítio Boa Ventura. Com isso eu deixo uma mensagem. Deixo uma mensagem, clico aqui em compensar. Vai aparecer na minha carteira o botão para confirmar. Eu vou fazer a transação. Para fazer essa transação eu preciso ter Synthropy, que é o gas token da rede, que vai ser assunto do próximo vídeo que eu vou fazer. Com isso eu confirmo aqui a transação. Vamos ver se já fez a transação. Opa! Contribuição de 100 créditos de regeneração. Minha compensação da gasolina da minha viagem de hoje para cadastrar o sítio Boa Ventura. E com isso, quem quiser participar pode comprar e vir aqui na comunidade e escolher de quem que ele vai financiar, seja do próprio regenerador, dos pesquisadores, dos desenvolvedores, e contribuir para o financiamento do plantio de árvores de forma totalmente peer-to-peer. E eu gostaria de deixar um convite para você que tem interesse no assunto, que se interessou, a fazer parte, seja como um regenerador, se você tiver um projeto de regeneração, seja como inspetor, se desejar coletar os dados, prestar esse serviço, ou trabalhando na parte de pesquisa, ou se é um desenvolvedor, ajudar no desenvolvimento do front-end e de outras aplicações que temos, que o protocolo do crédito de regeneração precisa, ou uma contribuição genérica, no caso dos contribuidores, ou os ativistas que podem fazer esse trabalho comercial de atrair novos membros para a comunidade. Espero que tenha dado para entender um overview geral, um contexto geral de como o crédito de regeneração funciona. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu pretendo gravar. Então, se você tem interesse no assunto, já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu comentário com a dúvida que você ficou para eu tirá-la no próximo vídeo. E bem-vindo ao sistema peer-to-peer de regeneração da natureza. Obrigado.